Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Donato e nós vamos hoje falar sobre algumas características particulares de Deus que fazem toda a diferença na vida de um cristão e de qualquer ser humano que consiga entender, né, essa verdade a qual Deus ele manifesta através do seu amor. Nós temos que ter bem claro na nossa mente, no nosso coração, o que significa o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele se cumpre na sua justiça. Então, o amor de Deus, ele não se engana, né? Não é porque alguém chora, ou porque alguém finge um arrependimento, ou porque alguém clama, ou porque alguém suplica, que vai tocar o coração de Deus. Não, não é isso. Né? Isso é um grande engano. Nós só conseguimos tocar o coração de Deus quando nós realmente conseguimos nos arrepender e, através da verdade, nós conseguimos então chegar até Deus e conhecer o seu amor. Porque para nós entendermos como é o reino de Deus, nós temos que conhecer o amor de Deus. Senão isso seria praticamente impossível você conhecer o reino de Deus sem conhecer o seu amor, né? E automaticamente o seu amor ele se cumpre na sua justiça. Então o amor e a justiça de Deus, eles andam juntos, eles não se separam, né? Para quem acha que é somente chorar, derramar lágrima ou demonstrar um certo quebrantamento, que você vai mover Deus e Deus vai falar: "Oh, o meu filho, coitadinho, ele precisa de socorro". Não, não é assim que funciona. E nós vamos ver isso hoje. Vamos conversar muito sobre isso. Eu quero que, se você tiver sua Bíblia aí, se você não tiver, então escute-me. Vamos lá. Então nós vamos ler o Evangelho de João, o 13, capítulo 13, o verso 34 e o 35. Nós vamos meditar, nós vamos refletir sobre isso para poder chegar mais perto possível de uma conclusão que vai edificar as nossas vidas. Vamos lá. Capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, né, segundo escreveu João, verso 34 e o 35, que diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vós ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Algo fantástico, extraordinário. Então quer dizer que, para sermos conhecidos como os discípulos de Cristo, a maior característica, a maior evidência é o amor na sua prática, né? Não na hipocrisia da fala, mas na prática, quando nós amarmos uns aos outros. Pois bem, e o que isso significa? Vamos lá. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso na primeira carta de Coríntios. Nós vamos ler agora para entender o que significa isso na prática. Vamos lá. Se você tem a sua Bíblia, abra aí no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Se você não tem, escute-me ou mais tarde leia. Do verso 1 até, nós vamos ler até o 8, a parte A do versículo, que diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, ou seja, não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Pois bem, aqui Paulo coloca na prática aquilo que Jesus falou no Evangelho de João. Então, um
um novo mandamento vos dou, né? E qual seria esse novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E nisso vós sereis conhecidos como os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é fantástico, isso é glorioso. Mas, porém, na prática, na prática, é muito mais difícil do que a gente imagina. Por quê? Porque você pode demonstrar o amor de duas maneiras. Você pode demonstrar aquele amor moral, que é que você pratica na frente dos outros, né, para ser visto como uma pessoa de boa índole e tal, tal, tal. Agora, o amor verdadeiro é aquele que você pratica quando ninguém está vendo. Por exemplo, você tratar bem os seus irmãos na frente dos outros é conveniente. Você tratar bem a sua esposa na frente dos outros é conveniente. Você falar do amor de Deus na frente dos outros é conveniente. Agora, isso na prática, como que funciona? Então, o apóstolo Paulo, ele demonstrou aqui o que é o verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus consiste na num das coisas maravilhosas da vida do ser humano, que é a prática da humildade, né? Então, a humildade ela está indicando que você agora entendeu o que é o amor de Deus e pratica essa humildade, essa benevolência, né? Esse amor para ajudar a todas as pessoas em todos os níveis, em todas as classes sociais, né? Então, você humilde não é você ser um idiota, né? Você ser humilde não é ser um ignorante. Ser humilde não é se fazer de deixar os outros passar você para trás, ou você confundir humildade é, com algo que você pode deixar as pessoas te humilharem, as pessoas te ridicularizarem. Não, não tem nada a ver com humildade, não é isso. Humildade é um posicionamento, é uma convicção de fé, é algo que você tem para você. Então aqui o apóstolo Paulo ele fala na prática como é esse amor e como esse amor funciona, né? Então, ele deixa muito bem claro aqui no verso 6 que esse amor, ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, como que você reconhece que alguém que está falando o nome de Deus, ele agora está usando o amor de Deus em si para com os outros de maneira correta, ou seja, ele não está sendo hipócrita, ele não está buscando o seu próprio benefício, porque tem muitos que fingem que usam o amor de Deus na frente dos outros, que é para lograr lucros do seu próprio interesse, mas esse não é o amor de Deus. Então muitos hoje vão até as pessoas, vamos supor, vamos falar dos líderes religiosos, o Papa, os pastores, os bispos, os diáconos, os presbíteros. Eles podem se fazer de pessoas piedosas, eles podem se fazer de ovelhas, mas, na verdade, isso eles fazem não por causa que eles têm o amor de Deus, eles fazem porque eles estão buscando o seu próprio interesse, né? Por quê? Como que você reconhece isso? Quando ele não folga com a injustiça, ou seja, ele não pratica a injustiça como um ato benevolente. Ele só folga com a verdade, ou seja, ele usa a verdade de Deus para manifestar o amor de Deus. Por exemplo, se precisar ele te falar que se você não se arrepender, não mudar os seus atos, não mudar a sua vida, você pode correr um certo risco de ir para o inferno e de sofrer coisas horríveis aqui neste mundo, ele vai falar, entendeu? Porque ele não tem rabo preso com você, ele não folga com a injustiça. O prazer da vida dele é usar a verdade para quê? Para trazer você das trevas para a luz. Ele não quer que você permaneça nas trevas. Ele quer que você agora venha para a luz. Então ele vai usar a verdade. E para usar essa verdade, o que, que vai acontecer com ele? Então ele pode. O que, que é o amor? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse amor vai trazer características para a vida dele agora que nem que ele sofra, nem que ele tenha que suportar duras penas, mas ele vai fazer isso em prol da verdade, né? Ele vai manifestar o amor de Deus através da verdade. Muitos manifestam o amor de Deus através da mentira, do egoísmo, da hipocrisia, né? Muitos e muitos pastores usam a palavra de Deus para subjugar as pessoas ao seu jugo, né? A uma escravidão de fé. Eles usam o medo da pessoa, eles usam
a culpa e a ganância para prender as pessoas em suas teologias, são os verdadeiros cafetões da fé, e muitos não se tocam, né? Eles não conseguem perceber que eles estão presos àquela religião, eles não conseguem evoluir como seres humanos, eles não conseguem evoluir como cristãos, por quê? Porque agora eles fazem parte de uma religião, e eles têm que se comportar conforme aquela religião. Então ali eles vão ter que suportar o dogma, os costumes, os hábitos, mesmo que eles não concordem ou não gostem, mas eles vão ter que se submeter a isso. E isso é o quê? É uma escravidão religiosa, como qualquer outra. Agora, quem é livre em Deus para viver o seu amor, ele então vai fazer o quê? Ele vai viver o verdadeiro amor de Deus. Como que ele vai amar o próximo? De maneira livre, né? Ele não vai precisar de alguém que fale para ele como ele tem que amar, porque não, o próprio Espírito de Deus no seu coração vai fazer com que o amor de Deus produza todos esses frutos. Então, para você entender qual é o verdadeiro amor ao qual a Bíblia se refere, que é o amor de Deus, então a pessoa tem que demonstrar essas características. Ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade de Deus. E outra coisa, em nome desse amor e dessa verdade, ele vai fazer o quê? O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Dentro do quê? Da justiça e do amor de Deus. Se a pessoa não tiver dentro dessas características, ele é um fariseu hipócrita, né? Ele usa aquilo em benefício próprio. E aqui fala que o amor de Deus não busca os seus próprios interesses, né? O amor de Deus, ele busca o quê? Ele busca resgatar você do pecado, ele busca resgatar você das trevas, não escravizar você, porque você já era escravo do pecado. Agora o amor de Deus, ele quer libertar você da escravidão do pecado e trazer você para a luz, para que você seja livre. Para quê? Para viver esse amor. E vivendo esse amor, você perceberá que ele é grandioso. Esse amor, ele traz para você sabedoria, inteligência, ele traz para você gratidão, sabe, compaixão, humildade. Então, o amor de Deus é fantástico, mas para isso você tem que fazer o quê? Usar a verdade, falar a verdade, né? E viver a verdade. Nisso que consiste o verdadeiro amor de Deus. Então, para hoje era isso, para nós pensarmos e refletirmos sobre o verdadeiro amor de Deus. Então, para você conhecer essa verdade, nós lemos o Evangelho de João e 1 Coríntios, né? O Evangelho de João 13 e a primeira carta de Coríntios 13, os versos do primeiro até a parte A do versículo 8. Leia lá, estude. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Senhor Jesus.